Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar um exemplo, continuando aqui com máximos e mínimos, né? Vou mostrar um exemplo que não é mais um polinômio, tá? Porque a gente já aprendeu a derivar coisas diferentes, tá? Então, vamos supor que eu queira achar os pontos críticos dessa função, tá? Essa função, para achar os pontos críticos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar a função e igualar a zero, né? Então, pontos críticos, só para a gente relembrar, eu vou derivar a função, vou usar aquela notação mais simplificada e vou igualar a zero. É isso que ocorre nos pontos críticos. Bom, o que acontece aqui, gente? Eu posso, para derivar essa função, fica mais fácil sempre, né? Eu reescrever essa função quando eu tenho algo desse tipo, eu posso reescrever isso como x mais aqui, ó, x elevado a menos 1, tá? Porque aí fica mais fácil de derivar, eu uso a regra da potência, que nós já aprendemos, e tudo bem. Então, vou derivar. Então, derivando isso aqui, eu tenho y' é igual. Derivada de x dá 1, derivada de menos x dá menos 1, vezes x a menos 2. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado. E eu quero, né, para achar o ponto crítico, a derivada, ela tem que ser zero, tá? Então, eu vou resolver essa equação aqui, pura e simplesmente. Qual que é a equação? 1 menos 1 sobre x é igual a zero. 1 menos 1 sobre x ao quadrado, desculpa, é igual a zero. Tá? Vou resolver essa equação. Primeira coisa que eu faço, né? Coloco tudo aqui sobre o mesmo denominador, então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, tudo isso dividido por x ao quadrado é igual a zero. Para isso ser zero, né, o numerador tem que ser zero, né? O denominador não pode ser igual a zero, senão isso aqui não existe, mas o numerador ele tem que ser igual a zero, tá bom? É como se eu passasse o x ao quadrado para esse lado multiplicando, tá? Então, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Dessa forma, x ao quadrado é igual a 1 e, portanto, os meus pontos x crítico, né, eles vão ser mais ou menos a raiz de 1. Então, vai ser mais ou menos 1. Então, eu tenho dois pontos críticos aqui. Vou escrever eles de novo. Então, eu tenho, tá? X crítico 1, que vai ser, então, mais 1, por exemplo, e x crítico 2 é igual a menos 1, tá? Eu tenho esses dois pontos críticos. Tá? Bom, antes de eu descobrir se isso é máximo ou mínimo, né? Vamos descobrir quanto vale o valor de y, né, nos pontos críticos, né? Porque eu vou ter que plotar isso aqui na minha função, tá? Então, quanto vale y crítico? Y crítico 1, tá? Bom, para calcular isso, eu vou na função original. Minha função original era, tá aqui, ó, x mais 1 sobre x. E aí, eu calculo x mais 1 sobre x calculado no ponto 1. Vai ficar, então, 1 mais 1 sobre 1, tá?
Isso dá, então, 1 mais 1 dá 2, tá? Então, o primeiro par ordenado que eu tenho, o par x crítico 1, y crítico 1, ele vai ser 1 e 2, tá? Esse é um ponto que eu vou plotar no gráfico. E agora, quanto vale y crítico 2, tá? Então, vai ser menos 1 mais 1 sobre menos 1, tá? Isso aqui vai dar, fazendo as continhas, né? Menos 2. Então, nós temos aqui o par ordenado x crítico 2, y crítico 2, que vai ser menos 1 e 2. Agora, eu preciso saber se esse ponto é ponto de máximo ou mínimo. Então, eu uso, né, o valor de x, dos x críticos, substituídos na segunda derivada da função, para descobrir se eles equivalem a pontos de máximo ou de mínimo. Então, agora, a pergunta é máximo ou mínimo, tá? Então, vamos lá. Opa. Máximo ou mínimo. E para descobrir se é máximo ou mínimo, eu calculo, então, a segunda derivada em cada um dos pontos críticos, tá? E aí, eu olho para o sinal da segunda derivada em cada um dos pontos críticos, tá? Então, vamos calcular primeiro a segunda derivada. Só voltando aqui, a minha função original era 1 mais 1 sobre x. A primeira derivada eu já calculei e deixa eu pegar ela aqui, 1 menos 1 sobre x ao quadrado. E agora eu tenho que calcular a segunda derivada, que é a derivada da derivada. Segunda derivada é a derivada da derivada. Deixa eu colocar a derivada de outra maneira para facilitar o meu cálculo da segunda derivada. Então, é sempre bom passar o que está no denominador aqui para cima, né? Sempre que possível. Então, isso vai ser 1 menos x elevado a menos 2, tá? Só uma manipulação algébrica, tá? Derivada de constante é 0, e aí, então, a derivada aqui de menos x elevado a menos 2 vai dar menos 2 x elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 2 sobre x ao cubo, tá bom? E aí, agora que eu tenho essa segunda derivada, eu vou ter que calcular essa segunda derivada para cada y crítico que eu achei. Quais que eram, para cada x crítico, né, que eu achei. E quais que eram os valores de x crítico? Os valores de x crítico que eu achei eram mais 1 e menos 1, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui mesmo. Para x crítico 1, x crítico 1, o que eu chamei? Eu chamei de 1, tá? X crítico 1 é igual a 1. Então, y, duas linhas, calculado em 1, vai dar 2 sobre 1 ao cubo, tá? Isso vai dar 2. 2 é positivo. Isso indica que o ponto onde x crítico, né, é 1, se
Se a segunda derivada calculada nesse ponto é positiva, isso equivale a um mínimo. Opa, mínimo. Tá? Então, isso é um mínimo, tá? Então, vou até marcar aqui no meu par ordenado. Esse par ordenado, né, que eu tinha aqui, 1 e 2, isso aqui é um mínimo. É um mínimo, tá? Aí, mínimo. Aí, vamos fazer a mesma coisa para o segundo ponto crítico. Qual que é o segundo ponto crítico? Tá até aqui, é menos 1, tá bom? Então, para o segundo ponto crítico, que vale menos 1, então, para x crítico 2, tá? Que eu chamei de 1, eu vou ter que calcular aqui y' calculado em 2. Y, duas linhas, né? Calculado no ponto crítico 2, que vale menos 1. Tá? O y, duas linhas, só voltando aqui, ele valia 2 sobre x ao cubo. Então, vai ser 2 sobre menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, isso aqui ficou menos 2, como é negativo, isso indica que o ponto x crítico igual a menos 1 é um ponto de máximo, tá? Então, se a segunda derivada calculada no ponto for negativa, isso é um ponto de máximo, tá? Então, eu posso até voltar aqui, onde eu tinha meus pares ordenados, e dizer que esse par ordenado vai ser um ponto de máximo, tá bom? Bom, pessoal, então, resumindo aqui o que a gente sabe até agora, né? A gente sabe que o ponto onde x igual a 1, y igual a 2 é um ponto de mínimo. Nós sabemos também que o ponto onde x igual a menos 1 e y igual a 2 é um ponto de máximo. Para ajudar a gente a plotar a nossa função, vamos calcular outras coisas que nós já sabemos calcular, tá? Então, uma delas é procurar entender, então, quais são as raízes, né, da função. Então, aqui, raízes da função original, tá? Para calcular a raiz da função original, o que eu faço? Pego a função original, que era x mais 1 sobre x, a função mesmo, né, que eu estou calculando, não a derivada, não a segunda derivada, a função, igualo a zero, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu igualar a zero, eu vou ter x mais 1 sobre x é igual a zero, passo esse x aqui multiplicando, né? Coloco todo mundo sobre o mesmo denominador, vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x é igual a zero, tá? Passando esse x para lá, multiplicando, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o numerador, para essa equação ser satisfeita, o numerador tem que ser igual a zero, tá? Para o numerador ser igual a zero, x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a zero, né? E aí é só resolver essa equação x ao quadrado mais 1. O que acontece, né? X ao quadrado mais 1 igual a zero implica que x ao quadrado é igual a menos 1. O que acontece? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja menos 1, ou seja, não existem raízes reais, tá? Isso quer dizer, então, como não existem raízes, né? Isso quer dizer que essa função, né? Então, escrevendo isso de outra maneira, né? Então, a função
não intercepta o eixo X, tá? É isso que essa informação quer me dizer. Aí, o que mais pode me ajudar a plotar esse gráfico? Saber em que ponto a função intercepta o eixo y, ou seja, quando y é igual a zero, tá? Só que o que acontece? Desculpa, quando x é igual a zero, né? O ponto onde ela intercepta o eixo y é o ponto em que x é igual a zero. Essa intersecção com o eixo y, ela não existe porque uma condição aqui, que vem já direto do domínio da função, é que o x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso dividir por zero, certo? Eu não posso dividir um número por zero. Como aqui a minha função original é x mais 1 sobre x é igual a zero, x não pode ser zero, a função é indefinida no ponto x igual a zero. Isso quer dizer que também o gráfico não intercepta o eixo y, tá? Que mais? Eu posso obter algumas informações do limite, tá? Do limite dessa função. Então, vamos lá. Colocando aqui mais passo a passo, tá? Então, o limite da função. Vou olhar primeiro para o limite da função e a minha função original, né? X mais 1 sobre x, quando o x tende a infinito. O que vai acontecer? Eu posso separar isso aqui, isso é uma soma, né? O limite de uma soma, eu posso separar isso na soma dos limites, tá? Eu já fiz tudo isso antecipadamente. Então, eu tenho que isso é o limite de x mais o limite de 1 sobre x. O que acontece? O limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, é o limite de um número dividido por um número muito grande, tá? Ou seja, é um número muito pequeno, ou seja, isso aqui tende a zero, tá? Só que o limite de x, quando x tende a infinito, é infinito. Então, isso aqui vai dar mais infinito, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para menos infinito, tá? Tá aqui, ó, o limite da função x mais 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. Aqui eu já fiz mais rápido, né? Eu sei que essa parte aqui vai dar zero, mas essa parte aqui vai dar o menos infinito, então isso vai dar menos infinito, tá? Faço esse limite também quando o x não pode ser zero, vocês lembrem, né? Só que ele pode tender a zero pela direita e tender a zero pela esquerda, e é exatamente esses limites aí, as assíntotas, né, que eu vou analisar. Então, quando o x tende a zero pela direita, né, ou seja, o número x, ele é um pouquinho maior do que zero, isso quer dizer que o limite dessa função aqui, olha só quanto é que vai dar. Ele vai dar, aqui vai dar zero, tá? E aqui vai dar, então aqui vai dar zero, mas aqui vai tender a 1 dividido por um número muito pequeno e positivo. 1 dividido por um número muito pequeno e positivo dá mais infinito, tá? E a mesma coisa, o mesmo raciocínio eu posso usar para o limite da função quando x tende a zero pela direita, tá? Perdão, pela esquerda, quando x tende a zero pela esquerda, tá? Então, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui, o limite, então o x aqui, ele não é zero, mas ele vai tender a zero pela esquerda. Ele vai ser um número menor do que zero, tá? Portanto, nesse caso, um número negativo, tá? Só que ele é quase zero, é um número muito pequeno. Bom, aqui vai tender a zero, da mesma maneira, mas aqui eu tenho um número dividido por um número muito pequeno e negativo,
tá? Então, vai tender a menos infinito. E aí, então, juntando todas essas informações, eu posso plotar o gráfico. E o gráfico, então, ele vai ficar, eu já plotei, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, aqui eu tenho, conforme eu falei, né? Os meus dois pontos críticos que eu tinha era x igual a menos 1 e x igual a 1. Quando x igual a menos 1, a função, né? Ela é menos 2, tá? A gente fez essa conta, nós calculamos esse par ordenado, então a função original é menos 2. E quando x igual a 1, a função original é 2, e eu descobri que nesse ponto, onde o par ordenado é 1, né, e 2, né, x é 1, y é 2, ele é um ponto de mínimo, e eu descobri também que o ponto onde o par ordenado é menos 1 e o y é 2, ele é um ponto de máximo, tá? Então, o que eu descobri foram os pontos críticos, menos 1 e 1, e depois eu calculei quanto valia y nesses casos, tá? Y da função original. Bom, o que mais que eu sei? Eu sei que a função não intercepta o eixo x, não tem raízes, tá? Não intercepta o eixo y, ou seja, x nunca pode ser zero, tá? Ela é indefinida no zero. E eu calculei os limites dessa função quando x tende a mais infinito, e quando x tende a mais infinito, eu achei que a minha função, né, o y, também tendia a infinito, tá? Calculei quando x tendia a menos infinito, então, a minha função tende a menos infinito também, tá? Foi isso que eu tive da resposta. E calculei quando x tende a zero pela direita, tá? E eu vi que a minha função também tendia a infinito, e quando x tende a zero pela esquerda. E aí a função tendia a menos infinito, tá? Então, deem uma olhada nesse gráfico, deem uma olhada nesse exercício com calma, tá? Nas notas, e levem um tempo para pensar em todas essas informações, absorver todas essas informações, e continuem trabalhando aí, façam bastante exercícios, tá? Do livro, principalmente, olhem os outros exemplos, e é isso aí, gente, até a próxima, mas eu espero que vocês tenham entendido aí caracterização de funções e por que a gente aprendeu tudo isso até agora, tá bom? Então tá, gente, até mais, abraço, tchau, tchau.